Pessoal, hoje, durante o Contexto Metrópolis, nosso jornal, que é exibido de segunda a sexta, das 11 às 13 horas, trouxe uma entrevista exclusiva com o senador Carlos Viana, que era presidente da CPMI do INSS. Além de falar sobre a comissão e sobre como pretende entregar ao ministro André Mendonça, do STF, o relatório final, que foi elaborado pelo relator Alfredo Gaspar e foi rejeitado na semana passada, o Viana também falou sobre os repasses milionários em emendas parlamentares que ele fez para a Igreja Batista da Lagoinha, do pastor André Valadão. Eu estou ao vivo com a repórter Camila Xavier, que foi quem conversou com o senador, para que ela traga um resumo do que ele disse sobre essas emendas. Boa tarde, Camila. Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todo mundo que está aqui ligado no Agora Metrópolis. Pois é, o senador passou por esse assunto, comentou a decisão do ministro Flávio Dino e inclusive disse que a decisão dele está corretíssima. Ele não condenou de forma alguma qualquer tipo de atuação do ministro Flávio Dino em relação a esse caso e em relação à atuação que ele tem tido também, exigindo mais transparência e rastreabilidade nessa questão das emendas parlamentares, né? Essa verba que os parlamentares têm à disposição para enviar para instituições, enviam também para prefeituras. Ele afirmou o seguinte, que nessa decisão de Dino, porque na segunda-feira o ministro Flávio Dino considerou que os esclarecimentos, as informações prestadas por Viana ao STF não foram suficientes e que, por isso, as prefeituras das cidades em Minas Gerais para as quais esses repasses foram feitos, precisariam prestar mais informações para aí sim esclarecer como que foi utilizado exatamente esse dinheiro para se ter esse tipo de rastreabilidade, transparência sobre o uso dessa verba. Então, a partir dessa decisão, Viana considera que ele obteve duas vitórias. A primeira delas foi o reconhecimento de Flávio Dino de que essas emendas não foram repassadas por meio das emendas PIX, que a gente chama, né, que são emendas que são enviadas ali diretamente para a instituição, para onde você quer enviar esse dinheiro, e que também que a outra vitória seria esse pedido de esclarecimento para as cidades, para que elas possam, de fato, dar transparência sobre como o dinheiro que foi indicado, que foi enviado por Viana, foi utilizado. Isso porque ele falou, né, que esse dinheiro é enviado pelos parlamentares, foi enviado por ele, mas que os municípios que têm a gestão, fazem a gestão desses recursos, que têm os mecanismos para poder fiscalizar se esse dinheiro está sendo utilizado da forma correta ou não. Mas Viana afirmou que ele de fato ajudou essa fundação, que é uma fundação, a fundação, que é a igreja, é uma instituição com diversos anos de atuação nessa questão social e que ele repassou esse dinheiro com a intenção de que fosse utilizado para as obras sociais, para todo o trabalho social que a fundação faz e que isso não há problema algum em relação a isso, que o pastor da igreja que apareceu em investigações do Banco Master, as pessoas que tenham eventualmente sido se envolvido de alguma maneira nesse escândalo do Banco Master, que elas devem ser investigadas, que não devem ser protegidas. Então, essa foi a declaração do presidente, agora ex-presidente da CPMI do INSS, né? A CPMI chegou ao fim, comentou sobre essa questão, Rafael. Ô Camila, vamos aproveitar que a gente está falando desse assunto. Você trouxe essa entrevista exclusiva aqui para o canal do YouTube do Metrópolis. Me explica um pouco, eu realmente estou tentando entender, como Carlos Viana pretende levar esse relatório, que foi rejeitado na semana passada, para o ministro André Mendonça. O que é que ele espera que aconteça? O que é que ele espera que o ministro faça diante desse relatório que, como eu disse, foi rejeitado na semana passada? O que é que ele disse para você? Olha, Rafael, ele falou o seguinte, só antes de falar exatamente sobre isso, para quem nos assiste possa entender. Quando existe uma CPMI chega ao fim, é comum que se aprove um relatório que resume todo o trabalho, a investigação feita pela comissão. Eles fazem sugestões de indiciamento de pessoas que devem continuar sendo investigadas, que devem ser, enfim, responsabilizadas de alguma maneira pela
atuação. E aí, com esse relatório, que costuma ser aprovado, é enviado ao Ministério Público. No caso da CPMI do INSS, como você bem lembrou, não houve relatório aprovado. O relatório principal da CPMI foi rejeitado, a base do governo conseguiu se organizar, rejeitou esse relatório, e o relatório alternativo que a base do governo elaborou não foi colocado para votação pelo presidente. E agora, então, o que Viana quer é que esse relatório não morra, né? Ele quer que essas investigações, que o trabalho da CPMI seja utilizado de alguma maneira para se chegar à responsabilização dos responsáveis por esse escândalo do INSS. Então, ele já pediu uma audiência com o ministro André Mendonça. Ele acredita que essa reunião deve acontecer na semana que vem, e aí ele pretende entregar esse trabalho, esse relatório elaborado pelo deputado Alfredo Gaspar, para que aí sim o Supremo Tribunal Federal consiga utilizar as informações que foram ali reunidas pela CPMI para se contribuir para o processo, o caso que está em curso. Existe um caso sobre esse escândalo do INSS lá no Supremo Tribunal Federal, relatado pelo ministro André Mendonça. Tem sido feitas investigações também pela Polícia Federal, a PGR também vem atuando nisso, e aí o presidente da CPMI, Carlos Viana, quer entregar para André Mendonça e espera que essas informações ali reunidas sejam levadas em consideração tanto pelo ministro quanto pela Polícia Federal para se continuar investigando. E outro ministro também, Rafa, que deve ser procurado por Viana, ele afirmou para a gente isso na entrevista, é o ministro Luiz Fux, que foi o segundo ministro, né, que votou com o André Mendonça pela prorrogação do tempo de trabalho da CPMI. A gente lembra que logo no finalzinho dos trabalhos houve essa discussão se a CPMI teria mais dias de trabalho ou não. O ministro André Mendonça deu uma decisão favorável a isso, que foi a plenário, foi votada pelos demais ministros, e Luiz Fux foi o único ministro que concordou com o André Mendonça que a CPMI deveria ter mais tempo para perseguir essa investigação. Por isso, pelo posicionamento do ministro Fux, aí Carlos Viana quer também quer uma audiência, uma reunião com ele para entregar esse relatório, e além disso ele também vai enviar esse relatório, esse documento, para as outras instituições, tanto Ministério Público quanto Polícia Federal, para tentar de alguma maneira contribuir nesse trabalho de apuração que vem sendo feito por essas instituições. Rafael. Muito obrigado, Camila. E bem-vinda de volta ao Agora Metrópolis. Você estava aí só querendo saber do Acorda Metrópolis, do contexto Metrópolis, estava entrando cedinho. Que bom que agora você pode entrar de novo com a gente e sempre que puder, esteja aqui conosco. Bora lá, pessoal.